Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais um vídeo de matemática. Estarei resolvendo alguns exercícios ligados à integral linear de primeira espécie. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e também se subscreverem ao canal, que isso irá ajudar na promoção do próprio canal, e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Vou pedir também para que deixem nos comentários as vossas opiniões, o que acham do vídeo, os vossos pareceres para o caso. E vou pedir também para que deixem sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física, matemática e algumas cadeiras ligadas à engenharia, mecânica dos sólidos, mecânica dos solos, hidráulica, resistência dos materiais, análise de estruturas de betão, estruturas metálicas e etc. Então, o exercício diz aqui, cálculo integral, integral aqui ao longo de C, de 3x menos módulo de y de ds. Se C é um segmento direto que une os pontos, este ponto e este. Então, vamos resolver aqui esse integral e dizer que tem aqui disponível no canal um vídeo que aborda as teorias por detrás do cálculo de integrais de linha, de primeira espécie. Então seria bom que pudessem ver antes de procurar entender aqui este exercício prático, porque é lá onde são dados alguns detalhes para o cálculo desse tipo de integral. Então, aqui para calcularmos vamos precisar para todos os casos de integrais lineares, precisamos de esboçar primeiro o caminho. Esboçando o caminho, nós vamos já esboçar as estratégias para resolver o integral. Então, primeiro aqui vamos esboçar um caminho. Para tal precisamos do sistema cartesiano ortogonal. Então vou desenhar aqui sistema cartesiano ortogonal, o y e depois o x. Então tenho aqui x. Para o caso dizem que o nosso C é o segmento que une esses dois pontos, então tenho que representar os pontos. Então tenho aqui o menos 1 e depois menos 1. Então tem aqui este ponto que se chama P. E depois aqui tenho aqui dois, dois. Esse é o ponto Q. Depois vou ter um segmento direto aqui que une. Esse é o nosso caminho de integração, é o nosso C para o caso. Então esse nós vamos chamar de C. Esse é o nosso C. Então, tendo aqui o caminho de integração, já é onde fazemos as nossas estratégias de cálculo, porque se formos para quem já viu aí o vídeo teórico, para fazermos esse integral, vou transcrever aqui essa integral em C de 3x menos módulo de y e ds. Temos que perceber que ds é diferencial do comprimento do caminho, que estaremos integrando ao longo dele. Então, o caminho ele pode ser regular, isto é, pode ser expresso a partir de uma função apenas, pode ser x em função de y ou y em função de x. Mas há situações que não é regular, temos curvas elípticas, por exemplo, temos circunferências, temos parábolas e muitas outras coisas. Então, tendo esse tipo de figuras planas, aí teremos que dividir os caminhos para termos facilidade de integração. Mesmo os retilíneos, os contornos retilíneos, poderia ser um quadrado, poderia ser um quadrado. E sendo um quadrado nós teremos que dividir os caminhos, dividimos os caminhos porque não temos uma expressão, y em função de x, por exemplo, uma só expressão para expressar os trechos que compõem um quadrado. Então precisamos de esboçar numa primeira fase para fazermos o plano de cálculo. Para o caso aqui,
temos apenas um segmento de reta, podemos expressar aqui, não é? Este segmento de reta y em função de x, é fácil, não é? Mas para outras situações não teríamos como fazer isso. Então, é importante sabermos fazer os planos de cálculo por conta desse DDS, né, que é diferencial de comprimento. Para termos diferencial de comprimento, seria bom que tivéssemos esse comprimento ou essa curva expressa numa certa função. Como eu já tinha dito, no caso de contornos irregulares ou que tenham muitos trechos que não são expressos em uma função, né, nós temos que separar. Então, para o nosso caso aqui, é este, podemos expressar o nosso C aqui, e para o caso nós podemos ver que essa aqui é uma função afim ou linear que passa pela origem. Para além de passar pela origem, os valores de x são iguais aos valores de y. Então essa expressão é C, podemos dizer que é y igual a x, né? É y igual a x. Agora, nós podemos expressar o nosso DDS, para quem já viu a aula teórica, né, o vídeo de teoria. O DDS é diferencial de comprimento, como eu já disse aqui também. Diferencial de comprimento para coordenadas retangulares vai ser DDS que é igual a raiz de 1 mais y derivado ao quadrado e d de x. Para outras coordenadas, sejam paramétricas, funções são dadas parametricamente, e coordenadas polares têm suas próprias funções também. Tem lá no vídeo teórico, não é? O vídeo teórico que está disponível aqui no canal. Então, para o nosso caso aqui, tratando de coordenadas retangulares, não é? Porque é uma reta, não é? Se fosse uma curva como uma elipse, por exemplo, ou uma circunferência, poderíamos precisar de usar paramétricas, não é? Coordenadas paramétricas ou polares. Então a nossa expressão aqui vai se transformar, podemos escrever aqui, integral C 3x menos módulo de y DDS vai ser igual a integral C, não é? 3x menos módulo de y. Aqui o DDS já fica essa expressão aqui. Então ficará 1 mais y derivado ao quadrado e d de x, não é? Agora, porque a integração é ao longo de x, não é? Temos que ver quais são os limites da curva ao longo de x. Para o caso aqui é de menos 1 até 2, não é? Então seriam aqui os limites da curva, não é? Ao longo desse caminho de integração. Mas já aqui um porém, não é? Dentro da função que estamos aqui integrando, temos aqui um módulo, não é? Módulo de x, ou módulo de uma certa variável, que é o y, aliás, não x. Então, sendo assim, temos que saber, não é? Trabalhar com essa situação que nós temos aqui. E podemos eliminar este símbolo aqui, o sinal de módulo, mediante certas condições, não é? Nós sabemos que quando temos módulo de um certo valor, né, vai ser igual a esse mesmo valor se o valor for igual a zero ou maior que zero, né? Mas o módulo de um certo valor vai ser igual ao simétrico deste valor se ele for menor que zero. Então, para o caso aqui, nós temos que saber que essa expressão vai ser 3x menos y, não é? Porque o módulo de y vai ser y, no caso em que y é igual a zero ou maior que zero, não é? Mas essa expressão vai ser igual a 3x menos y, porque o módulo de y vai ser menos y no caso em que y vai ser menor que zero. Então temos que saber jogar isso. E se formos a olhar aqui no nosso caminho de integração, temos mesmo o trecho a dividir-se por 2 em relação a essas condições que nós temos. Esse trecho aqui inferior, o y é menor que zero. E depois temos esse trecho aqui, onde o y é maior ou igual a zero. Então temos que saber jogar isso. Então esse nosso integral, na verdade, vai ser igual a integral
vamos exprimir aqui os limites de x no trecho em que o y é menor que 0, não é? Que é de menos 1 até 0. Então, tiramos aqui menos 1 até 0. E a função para o caso aqui vai ser 3x menos, não é? E já dissemos que aqui, onde o y vai ser negativo, o seu módulo, para o caso, vai ser igual a menos y. Então, vai ser menos y. Assim, fechamos. Vezes, então, a raiz de 1 mais y na função de x derivado. Y na função de x vai ser x. Então, fica x derivado vai dar 1. Não é? Porque estamos a derivar o x em função de x. Vai dar 1. Então, ficamos com 1. E daí vamos ter aqui d de x. Depois mais, não é? Nos resta aqui outro trecho, que é este, vai ser integral. E é nesse trecho onde o y é maior ou igual a 0. E é de 0, o x vai variar de 0 até 2. Aqui temos que pôr os limites, não é? Repito, temos que pôr os limites de x porque estamos a integrar em x. Então, aqui vai ser de 0 a 2. São os limites de x nesse trecho em que o y é maior ou igual a 0. Então, aqui a nossa expressão, esta vai ser 3x e depois menos, não é? Onde o y ele é maior que 0 ou é maior ou igual a 0, o módulo de y ou o seu módulo vai ser igual a y, não é? Porque ele é maior ou igual a 0. Então, tiramos aqui y, depois vezes raiz de 1 mais, aqui também 1, porque a derivada de y também vai dar 1. E depois aqui de x. Então, desenvolvendo isso, isso vai ser igual, não é? Aqui, integral de menos 1 até 0, depois 3x, menos e menos vai dar mais, então fica mais y, não é? Só que o y é igual a x, nós queremos integrar a função de x, vamos colocar tudo em x, então fica mais x, não é? Vamos substituir aqui, e depois vezes raiz de 2 e d de x, então mais integral de 0 a 2, depois 3x, menos o y é igual a x, então x, e depois vezes raiz de 2 e d de x, então isso vai ser igual, aqui ficamos com 3 mais 1 é 4, então ficamos com 4 raiz de 2 e depois integral de x, não é? Em d de x os limites é menos 1 até 0, depois mais, aqui ficamos com 3 menos 1 é 2, não é x, então ficamos com 2 raiz de 2, então integral de 0 a 2 em x e d de x. Então isso vai ser aqui igual integral disto, ficamos com 4 raiz de 2, e depois integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Depois aqui de 0 a menos 1, mais 2 raiz de 2, e depois aqui integral de x também é x ao quadrado sobre 2, e depois aqui 0 até 2. Depois isso vai ser igual, então vamos substituir aqui, vamos ter aqui 4 raiz de 2 vezes 0 menos menos 1 ao quadrado fica 1, né? Então 1 sobre 2 fica assim, mais 2 raiz de 2 vezes, então substituindo aqui por 2 fica 4 sobre 2 é 2, né? Então menos 0, então isso vai ser igual, aqui teríamos 4 raiz de 2 a multiplicar menos 1 sobre 2, ficamos com menos 2 raiz de 2, então mais, aqui ficamos com 4, né? A multiplicação disso é 4 raiz de 2, então isso vai ser igual, a soma disso vai ser 2 raiz de 2. Então essa é a resposta, né, para este integral aqui.
No próximo vídeo estarei resolvendo outro integral linear, e para o caso a linha vai ser dada parametricamente, não é como essa que é dada em coordenadas retangulares, vai ser dada parametricamente, e creio que vai ser bom, melhor que vejam, não é? Eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, e até ao próximo vídeo.